Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu fiz um vídeo ontem aqui no canal, que foi até um sucesso, né? Teve mais de 40 mil views, que fala Trump esvazia igrejas evangélicas nos Estados Unidos. O vídeo era explicando, né? Só vou dar um resuminho aqui, que não é o tema desse vídeo, mas é que por causa dessa deportação massiva que o Trump quer fazer, muitos frequentadores de igrejas evangélicas brasileiras nos Estados Unidos, ou eles podem ser deportados, ou eles podem fugir com medo de serem deportados. Teve até várias pessoas que comentaram no vídeo assim, só os ilegais, só os ilegais, só os ilegais. Não, pessoal, não é verdade. Tanto que hoje uma especialista de Harvard, ela deu uma entrevista na Rede Globo, onde ela respondendo uma pergunta do Joel Pinheiro, ela falou exatamente isso para ele. Ela falou, não é só os ilegais. Tem pessoas lá que estão sendo legais, nos Estados Unidos, que estão sendo levadas. Ela deu até um exemplo. Por exemplo, esses dias foi dois agentes da imigração, 4 agentes da imigração para pegar 2 imigrantes ilegais. Então, quando eles chegam num prédio para pegar um imigrante legal que está naquela lista, se aquele cara morar com outros latinos, por exemplo, que podem entrar até legalmente no país, a imigração leva todo mundo. É isso que está acontecendo. Ela até falou de um caso que eles foram pegar um imigrante legal que estava no apartamento, só que no apartamento tinha 11 pessoas. Então eles pegaram e levaram todo mundo. Quem era legal e ilegal, pegaram e levaram lá para o departamento de imigração, para ser deportado. Então não é exatamente assim como o pessoal está falando aí não, pessoal, que é só os ilegais. Não, porque o Trump está certo que é só os ilegais. Eu digo, não, pessoal, se informe um pouco melhor, que quem está lá nos Estados Unidos está vendo a realidade de verdade. Teve até uns aí que falaram assim, ai, que esquerdista mentiroso, deve usar a Globo como fonte. Não, não é a Globo não, pessoal. Eu estou usando como fonte pessoas que moram lá, porque a gente tem um mundo hoje em dia que tem internet, a gente consegue se conectar e saber o que está acontecendo em outros países, tá? Principalmente se você sabe o mínimo de inglês, tá? Que eu sei um pouco de inglês, eu estudei muito inglês, então a gente sabe o que está acontecendo, tá? Agora, o que acontece? O Malafaia, ele fez um vídeo hoje defendendo os imigrantes. Ele começa dizendo que os imigrantes que são ilegais devem ser deportados. Ele falou, nisso eu concordo com o Trump. A pessoa que cometeu crime, que está ilegal, deve ser deportada. Mas aí, de repente, ele muda o discurso, ele fala assim, agora o imigrante que é trabalhador não deve ser deportado, porque a América foi feita por imigrantes, não sei o quê, a força de trabalho americana é o imigrante, etc e tal. E nisso eu concordo plenamente com o Malafaia. Eu ia até fazer um vídeo sobre isso, talvez eu faça mais para frente ou amanhã, que é sobre como essa política anti-imigrante pode prejudicar um país, porque isso já aconteceu na Austrália, tá? Para quem não sabe. A Austrália chegou a entrar numa recessão por causa disso. Mas é uma outra história para um outro vídeo. Aí o Malafaia, ele cita 2 versículos bíblicos, 3, né? 2 do Velho Testamento e 1 do Novo. Os do Velho Testamento, realmente, está na lei de Deus, na Torá, que ele fala assim, aos israelitas, tratai bem os estrangeiros que peregrinam em vossa terra, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. E no mundo antigo, pessoal, a hospitalidade valia muito. Então você tinha que ter hospitalidade, era uma coisa quase que sagrada. Tanto que eu tenho vídeos no meu canal de teologia onde eu mostro isso. Às vezes uma cidade podia ser até condenada pela falta de hospitalidade. Então isso é uma lei para o judeu. Tanto que até hoje em Israel existe isso, tá? Não vou entrar em detalhes, senão as pessoas vão mudar o assunto do vídeo para Israel e Palestina. Então não vou entrar em detalhes aqui. E outro versículo que ele citou é do Novo Testamento, onde ele fala assim, Jesus falando, tive fome e me deste o que comer, tive sede e me deste o que beber, era estrangeiro e me hospedaste. Então você vê que Jesus respalda isso, eu era um estrangeiro e você me hospedou, que fazendo isso a um pequenino, a mim fizeste. Então o Malafaia, ele citou esses versículos, só que ele vai um pouco além. Ele quer fazer toda uma campanha com pastores americanos para incentivar eles a pregarem isso que ele está falando. Porque, segundo ele, a América é uma das maiores nações protestantes do mundo, e é verdade. Então ele quer que os pastores protestantes comecem a brigar pelos imigrantes. Tanto que ele cita a escravidão, né? O apartheid que tinha na América, que era chamado de leis de Jim Crow. Ele cita até Martin Luther King, né? Ele fala naquela época, a igreja se calou, meu irmão. Ninguém falou nada, meu irmão, naquela época. Agora nós vamos se calar perante o que está acontecendo agora. Então ele quer fazer uma campanha. Ele falou que vai fazer um vídeo com inteligência artificial, que esse vídeo dele vai ser dublado tanto em inglês quanto em espanhol, e ele vai distribuir para lideranças evangélicas americanas. Ele quer que os pastores comprem o discurso dele e comecem a lutar pelos imigrantes, que são trabalhadores lá na América. Agora, será que o Malafaia está realmente preocupado com os trabalhadores imigrantes? Por exemplo, esse mesmo versículo que ele citou, de Mateus 25, que Jesus fala assim, tive fome e me deste o que comer, tive sede e me deste o que beber. Tive frio e me agasalhaste, tive enfermo e me visitaste, tive preso e me visitaste, etc. Será que o Malafaia já cumpriu todos esses pontos desse versículo? De ver alguém com fome e dar uma cesta básica, um alimento? Ou de ver alguém numa prisão e ir lá visitar aquela pessoa, prestar solidariedade? Ou alguém que está enfermo? Será que ele mesmo já ajudou algum estrangeiro na vida dele?
E no Brasil tem um monte de estrangeiro. Principalmente depois que teve aquela crise lá do terremoto do Haiti, vieram muitos haitianos para cá. Aqui em São Paulo tem muitos bolivianos agora, que vieram da Bolívia aqui para São Paulo. Coreanos, né? Também tem um monte aqui em São Paulo. Tem um bairro aqui chamado Bom Retiro, que era um bairro judeu. Agora o bairro tem mais coreanos e bolivianos. Tanto que quando você passa lá, às vezes eles falam assim para você, Missao, algo mais ou menos assim que é a saudação deles. Será que o Malafaia já ajudou algum imigrante? Porque eu acho engraçado, né, que todas essas pessoas que deveriam ser ajudadas segundo a Jesus, ele está preocupado só com o imigrante, o estrangeiro. Por que ele está preocupado só com o imigrante, com o estrangeiro? Será que não tem a ver com o que eu falei no outro vídeo? Que ele começa a perceber que se os imigrantes der no pé, fugir com medo da imigração, a igreja dele vai começar a esvaziar? Lembrando que não faz nem uma semana que ele inaugurou um outro templo lá em Orlando, se não estou enganado. Acho que foi Orlando mesmo, convidando as pessoas para ir, que ele ia estar lá pessoalmente para fazer o culto inicial da igreja, tal, não sei o quê. Agora, se as pessoas começarem a evitar as igrejas, porque o Donald Trump, ele falou no decreto dele que a polícia de imigração tinha autorização para invadir tanto igrejas, olha para vocês terem uma ideia, invadir igrejas quanto hospitais. Lembrando que na campanha falavam que o Lula ia fechar igrejas, né? Na verdade, quem está fazendo isso é o Trump. Inclusive autorizando o uso de força policial numa igreja, que deveria na prática ser um local sagrado, protegido. Mas não, eles podem invadir a igreja e pegar imigrantes legais. E que nem essa especialista de Harvard falou, se tiver mais pessoas juntas, eles podem até levar todo mundo. Esse é o medo que eles estão lá na América. Imagina então que de repente tem um imigrante ilegal na igreja do Malafaia. Tem lá 50 pessoas vendo o culto. Aí vai lá a imigração. Quando eles perceberem que todo mundo ali é latino, eles podem falar, manda reforço aí que a gente vai levar todo mundo embora. A gente não sabe quem é ilegal, quem não é, qual é a situação. E muitos inocentes também podem ser deportados. Então o Malafaia agora com essa preocupação repentina dele com estrangeiros, citando a Bíblia, querendo fazer uma campanha internacional para pressionar os pastores, para pressionar o governo Trump, a permitir os estrangeiros lá. É isso que eu falei para vocês, pessoal. Eu falei que eu sou um bom analista político, ninguém acredita. O que o Malafaia quer, ele não está tendo empatia por essas pessoas. Não, muito pelo contrário, ele está tendo preocupação com o negócio dele. É o que eu falei no vídeo que eu fiz ontem. Porque se os estrangeiros começarem a perceber esse perigo todo, sei lá, essa loucura toda está começando a se espalhar na América, até pessoas legalmente lá estão sendo mais vítimas de preconceito do que antes, porque agora o governo mudou. Então se elas começarem a dar no pé, ir para o interior, ir para o Canadá, tentar chegar em outro lugar, aí você sabe, né, as igrejas do Mau vão ficar cada vez mais vazias, tanto as dele quanto a do Valadão, e aí vai pesar muito no coração do Mau, né, pessoal? Ele é um homem de Deus, um ungido, aí o coraçãozinho dele vai pesar muito. Deve ser por isso que ele está preocupado com os imigrantes. Tá aí, comente aí o que vocês acham. Vocês acham que tem a ver isso daí? Ou é teoria de conspiração? Aproveita e dá um like no vídeo, ativa o sininho, se inscreva no canal, compartilha nas suas redes sociais para as pessoas verem, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.